continuar o nosso estudo. A gente tem mergulhado em lugares bem profundos dentro de nós. Semana passada falamos acerca do medo emocional e da prevenção, um pouco ainda sobre, deixa eu ver aqui, lidar com o medo das provas, né? E a gente sabe que Deus realmente tem feito grandes coisas no nosso meio, sabe? Tem trazido a consciência de coisas que às vezes poderiam ou podiam passar batidas, despercebidas, sem a gente verdadeiramente ver o mover, né, durante a semana nas nossas vidas. E nessa semana a gente teve algumas situações, né, que cada um de nós viveu, e de repente o pastor conversou contigo, né, Lucas, acerca se tu poderia estar compartilhando, e tu pode estar compartilhando com a gente. Tu acha que tem como tu tá vindo aqui para falar aqui? Então vem cá. Vem aqui e compartilha com a gente aquilo que Deus fez na tua vida essa semana, amém? Amém. O tio pediu para mim fazer um esboço e eu fiz. Anotei algumas coisas que em mim foram triviais para que esse êxito, e outras para dar um puxão de orelha. Um ponto que eu destaquei foi bem assim, ó, obediência a longo prazo. Na hora que eu tive assim, ó, vai lá e faz o esboço. Eu ia fazer no outro dia. O papai falou assim, vai lá e escreve. A primeira coisa que eu escrevi foi obediência a longo prazo. Eu estava no estudo, né, eu lembrei, obediência a longo prazo. Aí um ponto, detectar os pontos que indicam reprovação. Esse era o propósito da oração. Porque eu estava sentindo, teve um dia que eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu coração. E aí eu falei assim, meu, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Eu fui, ó, tio, está acontecendo assim, assado. Assim, vamos entrar em oração. E nisso eu fui, peguei a apostila para frente, li a nossa Alemanha e fui lendo. Aí eu cheguei nesse ponto, numa parte que fala dos sentimentos que vêm com a reprovação. Aí eu fui ler. Aí foi detectar os pontos que indicam reprovação. Aí li o negócio. Aí o segundo ponto, agir em espírito oposto. Foram situações que veio no dia para que, assim, dentro do propósito de oração, para que aquela dor, para que as provas eu pudesse passar. Então, sim, o princípio era, as dores que eu estava sentindo eram sintomas que eu estava sendo reprovado. Não era simplesmente uma dorzinha de reprovação, mas era a tristeza do Pai pela minha reprovação. Eu vi isso mais intensamente ontem. Cara, é um negócio muito doido. E aí surgiram situações em que eu pudesse, na hora assim, pai, eu brincando, vamos usar um exemplo, brincando com a pastora, ela me falar algo, e na hora, assim, instantaneamente, na cabeça, agir em espírito oposto. E eu, nessa situação, eu podia escolher fazer o trem certo, como ela sempre fala, né? Escolher fazer a coisa errada ou não. E eu escolhi fazer a coisa certa, graças a Deus por isso. E o terceiro ponto é ver os momentos de aprovação. Outra coisa muito massa aconteceu. Se eu erro essa semana, na mesma situação, semana que vem, na mesma situação, veio minha oportunidade de passar por ela. Na semana anterior, dentro de uma aula, aconteceu uma circunstância, e na outra semana, dentro da mesma aula, eu vi a mesma coisa acontecer. Só que dentro, de novo, eu tive a oportunidade de escolher. E eu escolhi. Fazer a coisa certa. Foi, graças a Deus. O quarto item, como eu já falei, sentimentos aí vem sentimentos que aproveitem para invadir. Nesse momento, quando você está lutando para passar essas provas, vem sentimentos, setas malignas que tentam invadir. Aproveitar o momento ali para invadir. Vieram setas assim, de festas, sabe aqueles negócios de orgia mesmo? Veio, aí na hora, pai, deu um escape para nós. O quinto ponto, momentos de auto-reflexão, buscando pontos para serem confessados diante de Deus. Nessa semana, eu tive um momento que eu parei e falei assim, calma, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu parei, comecei a pensar, Deus, eu lembro que eu fiz isso, eu lembro que eu fiz aquilo, eu lembro que eu fiz isso outro.
E fui falando, fui lembrando. Isso não era uma prática natural? Começou a ser? Foi, sim, às vezes vinha e eu chegava bem e começava a fazer. Sim. E aí teve, nesse momento, esse pai, ó, eu tô lembrando disso, mas eu sei que tem coisa por trás. E nisso foi saindo, sabe? Foi o dia que, nesse dia foi o dia que falou assim, ó, ele me pediu para me elaborar o esposo. E o sexto ponto, reconhecer que, eu reconhecer, né, que eu contei o que mais marcou, mas que tinha pontos além. E o sétimo ponto, superando a vergonha. Deixa eu ver, eu coloquei. Foi. Superando a vergonha. Teve agora a situação. Eu coloquei entre parênteses a situação para me lembrar, para não esquecer. Aconteceu um negócio que eu tava dentro do ônibus e assim chegou uma menina. Aí quando você chega, normalmente, o que não deve acontecer, quando chega a menina, você todo se apruma, tá? Faz aquela pomba toda. Só que aconteceu um negócio. Eu sentei, né, lá na frente, tinha um cara que ele era da pesada mesmo, do meu lado. E nisso eu vi ele tava ouvindo funk, eu falei assim, Deus, eu falei, fala com ele, conversa com ele. Aí eu olhei assim, vergonha. Aí ele foi falar e falar. E eu falei. Aí o pai, eu conversando com ele, cara, foi um negócio muito louco, muito interessante, porque assim, eu vi tanto que as pessoas estão... Depois que eu conversei com essa pessoa, eu olhei para fora assim, eu comecei a ver tanto que as trevas estavam dominando. Tanto que o trem estava pesado, tanto que o ar estava pesado. Depois dessa conversa com ele, eu pude perceber. Mas algo positivo foi que eu vi assim, então calma aí, então. Virei pro cara. Conseguiu sentir o mover de Deus. Cara, foi um negócio muito massa. E assim, esses foram os pontos nessa semana que sim, Deus me deu para mim estar agindo da segunda maneira dele. E foi tão gostoso, cara, que eu quero de novo. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Então, gente, a gente vê que existem situações que cada um de nós passa, né? Momentos de repente, de dúvida, momentos de luta, mas também momentos de vitória. E isso é importante, né? A gente lembrar das vitórias e, em vez de só pesar naquilo que está difícil. Porque a nossa tendência natural é o quê? Só olhar para a dificuldade, para aquilo que não deu certo, né? Mas assim como eu sei que a Patrícia tem tido vitórias que ela tem compartilhado, né, acerca do que? De situações que antes ela não conseguia fazer acontecer e hoje já consegue. E a gente vê o inimigo se levantando muitas vezes para tentar desencorajar. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então vamos começar. A gente começou com falei de testemunhos, né? Porque aqui tem um testemunho acerca de perdão sobre uma moça chamada Karen, certo? Essa moça, ela passou por aquela situação lá na Segunda Guerra Mundial, onde houveram o extermínio de judeus, enfim. E essa moça aqui, ela perdeu toda a família, a única realmente que sobreviveu foi ela, né? E o que aconteceu? O diretor da Jocum, o pastor Loren Cunningham, ele conhecia ela, e ele sentiu vontade, numa determinada ocasião, de comprar uma mala e levar para ela de presente. O diretor da Jocum é de uma base missionária aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários pontos do mundo. E quando ele chegou para encontrar com a Karen, era aniversário dela e ele não sabia. E o mais interessante é que Deus tinha falado para ela que levaria ela por todas as nações. E o Loren chega com uma mala para entregar para ela. Ela disse, meu Deus está confirmando. Interessante. Só que ela disse, Deus, existe só uma coisa, o Senhor pode me levar em todos os lugares da face da terra, menos na Alemanha. E aí começou uma briga, uma discussão interior dentro dela. Agora eu vou ler rapidinho para mim não sair do prumo, tá? Prontamente a voz de Deus veio fortemente ao seu coração, no coração da Karen. A Alemanha é o primeiro país onde eu estou te enviando.
Aquilo a deixou angustiada e com medo. Sua prevenção estava sendo diretamente confrontada. E certamente precisava ser eliminada. Alguma vez você já travou uma queda de braços com Deus? Adivinha quem sempre ganha e quem sempre perde? Depois de muito refutar, obviamente ela acabou cedendo. Feitos os contatos, as portas se abriram facilmente para ela, para que ela estivesse na Alemanha. Após a primeira ministração numa grande igreja, ela foi procurada por um senhor já idoso. Aquele homem a abordou e repentinamente ela o reconhece como um dos exatores do campo de concentração. Um clima pesado tomou conta da situação e, com os olhos em lágrimas agora, como um irmão em Cristo, começa a pedir-lhe perdão por tanto sofrimento causado. Ela foi levada até a Alemanha, que era o único lugar que ela não queria ir, pois Deus disse: pois é, querida, lá é o primeiro lugar que você vai. Chegou lá, ela pregou na primeira igreja que ela ministrou. Chegou quem? Um dos soldados nazistas do campo de concentração, já convertido, chegou para ela e pediu perdão. Então, naquele momento, a vida dela volta como num filme diante de lembranças demasiadamente dolorosas. Raiva, vergonha, medo, tudo se mistura e vem à tona. Enquanto o homem esperava o seu perdão, com a mão estendida, ela parecia não ter forças para vencer suas emoções traumatizadas. Você já imaginou? De repente, o cara que matou a mãe, a irmã, é complicado. De repente, a voz de Deus retumba no seu espírito: foi para isto que eu te trouxe aqui. Faça a escolha certa que eu te ajudo. Então, gente, presta atenção. Quando a gente está numa situação chave nas nossas vidas, não importa no que, olha a resposta aqui que Deus falou para ela: escolhe fazer a coisa certa, que aí eu te ajudo. Então, a escolha é nossa de fazer a coisa certa ou não. No momento que eu escolho fazer a coisa certa, Deus me impulsiona, me ajuda. Ele me faz ir até o lugar onde eu preciso ir. Numa atitude de fé, renegando seus traumas, renegando os traumas. Numa atitude de fé, ela estendeu a mão e disse: eu te perdoo, meu irmão. Abraçou ele. Ela teve primeiro uma atitude: não, Senhor, meu Deus, eu preciso do Senhor agora, eu vou cair aqui, eu vou correr 3 dias e 3 noites, eu não vou dar conta. Mas ela escolheu o quê? Não, eu vou perdoá-lo. Então ela teve a atitude, Deus capacitou ela a perdoar esse homem. Instantaneamente ela sentiu como que uma descarga elétrica passando pelo seu corpo e a alma arrancando todas as prisões. O campo de concentração que ainda permanecia dentro dela já não existia mais. A voz de Deus veio novamente: minha filha, agora você está aprovada e pronta para as nações. Ela teve que vencer uma cadeia interior, confrontando a prevenção. Ela não queria ir para a Alemanha, era a prevenção dela: eu vou, mas não me leva lá. Deus disse: então, mas é o primeiro lugar que eu quero te levar, para que ela pudesse ir para os outros, certo? A verdade é que Deus quer destruir as nossas prevenções. Esta é uma prioridade inegociável em relação ao seu plano para cada um de nós. Deus quer nos fazer pessoas livres, por mais que isto seja doloroso para nós mesmos. Isso fala alguma coisa ao coração de alguém aqui? Ou ao teu coração aí que está nos assistindo? Existem situações extremamente dolorosas que nós estamos passando. Mas Deus quer nos fazer o quê? Livres. Então, eu creio que Deus está no comando da minha vida, certo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Se eu estou caminhando no meu propósito, então tudo está acontecendo. Mas parece que está fora do controle. Não está. Está fora do teu controle, do meu controle. E é isso que a gente não dá conta. Porque a gente quer ter o controle de tudo. E a gente fica recalcitrando os aguilhões porque quer ter controle. E Deus diz: descansa, deixa eu ter o controle. E a gente quer pegar com a mão. E a gente quer nós ter o controle. Enquanto a gente não se largar e deixar Deus ter o controle, vai continuar essa luta. A plena liberdade em Cristo, que é uma disponibilidade irrestrita, um coração sem barreiras, são fundamentais para desfrutarmos
da verdadeira autoridade divina, como também vivermos segundo o curso do rio da Assunção. A gente fala, tem canções, existem águas que dão nos artérios, nos joelhos, nos lombos e as águas que transbordam, né? Daí a gente ora, a gente canta, pula, dança, clamando essas águas. E quando Deus diz, pois é, agora você não está dando mais pé. Se você não está dando mais pé, você tem que seguir o curso que Deus traçar para você. Daí você começa a se bater e vai morrer afogando, fica se batendo, cansa e às vezes morre afogado. Então, tá na hora da gente deixar seguir o curso que Deus tem traçado para cada um de nós, para cada um de vocês. Para quê? Vamos parar de se bater, vamos parar de fazer queda de braço com Deus. Ele sempre vai ganhar, não adianta. Se você tem uma esperança de ganhar, ó, já vou avisando, não tem jeito. Então, olha só, a gente vai entrar agora, deu para entender que Deus vai confrontar mesmo as minhas prevenções? Tudo aquilo que você tem se guardado para não precisar encarar, você vai ser confrontado. Tudo aquilo que vocês têm, não, deixa quieto, fica para lá, né? Deus vai trazer à tona para você ser confrontada, para ser curada. Tá doendo? Tá doendo, Hannah? Aquilo que Deus está trazendo para confrontar você? Para ser curada? Tá entendendo? Tá doendo? Tá doendo para ser curado. Então, porque, olha só, gente, a gente está vindo de uma geração que está extremamente enferma. E Deus está querendo curar. Entendeu? E isso é na alma. Isso foram coisas que aconteceram nas nossas vidas, que a gente precisa ser, digamos assim, transformado pelo Espírito de Deus. Mas a única maneira de ser transformado é se deixar trabalhar. É pegar e encarar essas prevenções, né? E daí agora nós vamos entrar aqui no manejando bem a palavra da verdade. Quando eu encaro a prevenção, quando eu entendo que eu vou precisar passar por isso para que a cura venha, eu vou conseguir manejar bem a palavra da verdade. Olha só, Marcos 1:22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Quem é os escribas? É aqueles que liam, mas eles não tinham aquilo cravado neles. Jesus, ele era aquela palavra. Então, quando ele pregava, ele não estava falando algo só de... Muito obrigada. Ele não estava falando algo só... Vamos dizer assim, que ele conhecia de ouvir falar. Não, ele era a palavra encarnada. Nada de reencarnação, amém? Não usem minhas palavras para distorcer isso que eu estou falando, já deixar bem claro. Era a palavra viva, encarnada, feita carne entre nós. Então, e eu hoje como uma sacerdote, o que eu preciso saber? O que eu preciso ter? Não adianta eu ter todo um conhecimento e não ter isso cravado em mim. Claro, não quer dizer que eu não tenha coisas para aprender ainda, para serem cravadas em mim. Tem muita coisa para ser cravada em mim. Mas, aquilo que eu passo para vocês, eu tenho vivido durante a minha semana, eu tenho tido que confrontar situações dessas verdades na minha vida e na vida dos que me rodeiam. E vocês também. Né? E isso é o que? É vida para mim e é vida para vocês. E é vida para vocês também que nos assistem, em nome de Jesus. Porque o Espírito não tem barreiras. Amém? Então, olha só, o que significa manejar bem a palavra da verdade? Seria isso você ter uma língua de prata e uma oratória requintada? Não tem aquelas pessoas que falam, não, mas eu não oro tão bonito, né? Eu não falo assim, Deus, será que Deus me ouve? Certo? Será que basta apenas uma habilidade de exposição bíblica com muita informação, uma boa interpretação do texto, grandes ilustrações e uma excelente homilética? Porque hoje em dia, gente, eu vou dizer para vocês, a teologia, nas aulas que se ensina hermenêutica, homilética e tudo mais, ensina exatamente como você emocionar, como você pegar em pontos básicos. Isso é complicado, porque isso acaba virando o quê? Manipulação emocional. Por que a gente vê
pessoas que são impactadas muitas vezes na alma, mas não têm transformação de vida no espírito. Porque são impactadas na alma, acha que mexeu com a alma, acha que alguma coisa aconteceu, porque é onde a gente mais tem os sentimentos e emoções mexidas, mas chega na hora da vivência diária, não tem fruto. Então a gente tem que o quê? Né? Não estou dizendo que não serve para nada, não é isso, em nome de Jesus Cristo. Mas essas coisas, elas não transformam ninguém. Elas fazem com que eu fique uma pastora, uma mestra, alguém muito bem requintado. Nossa, que palavra, que maneira de pregar, gente, que excelência. E quantas heresias não têm sido pregadas no meio disso tudo? E a gente nem percebe porque é tão bonito. Hoje em dia a gente já consegue perceber pela dinâmica do Espírito de Deus. Mas se a gente não tem uma vida de intimidade com o Senhor e não conhece as Escrituras bem, você cai, tranquilo. Porque isso é só lá na hora, né? Gente, tem heresias fortíssimas sendo pregadas. Entendeu? A gente fica sabendo de situações onde supostas mulheres e homens de Deus estão conversando no dia a dia e no meio de ímpios, falando de questões sexuais de uma maneira extremamente libertina, onde entre quatro paredes vale tudo. E isso é pregado. Quando vai se falar eu já ouvi em estudos de casais, os líderes que estão ministrando os estudos ensinarem as mulheres a usar mel. Não preciso falar onde, né? Na boa, né? Então, daí quando a pessoa veio me contar, eu fiquei assim, como assim? Não, porque tal e tal, nananã, e eu digo, Jesus! Botafogo. Sabe? Mas isso tudo pessoas que, com uma homilética muito bem apresentada, um texto muito bem redigido e tal, manipulando as pessoas a macularem os seus leitos matrimoniais. Não quer dizer que eu não possa ter, digamos assim, a minha intimidade com meu esposo ou com a minha esposa, uma maneira, digamos, criativa, que não leve para fantasias, que nem eu já falei, e nem leve para sexo oral, sexo anal e, né, estrelinhas. Agora, uma lingerie bonita, trocas de palavras de carinho e tudo mais, enfim, envolvimento, de repente você botar umas velas para ficar um clima e tal, não tem problema. Mas o que passar disso é complicado. Não precisa pegar aquele chicotinho. Não precisa de chicotinho, não precisa de luvinha. Não trazer pro mundo. Não trazer do mundo, né? Dança do ventre. Dança do ventre. Ou então, como é que é o nome da outra lá? Esqueci? Mas a outra tipo dança Esqueceu também, né? Tudo bem. É uma outra que inventaram aí. Se a gente lembrar, a gente comenta. É tipo dança de salão, zouk. Zouk, nem sei o que é, nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Aquele que tu joga, eu acho que a mulher na parede chama de lagartixa, algo do tipo. Então, não, uns negócios fortes, sabe aquelas coisas intensas? Entendeu? Um negócio intenso. Sexualidade demais. Né? Então, meu Deus, gente, se eu estou precisando disso no meu relacionamento matrimonial, né? Tem alguma coisa que está errada, está faltando. Porque quando você está no espírito, casou no espírito, o Espírito de Deus renova, né? Esse sentimento. Sim, mas assim, ó, isso vai sendo transformado, porque existe o amor eros, e o amor que é o amor sexual, existe o companheirismo, entendeu? Que acaba sendo desenvolvido, o ágape, que é aquele amor sem fronteiras, sem limites, é um amor que ele não precisa de provas, ele ama, ele tudo, como é que é? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, que é o amor que fala lá em Coríntios, que é o amor de Deus. Mas qual que é a questão? A gente tem que entender que em Deus essas coisas, elas me completam. E se alguma coisa de tudo que de Deus não está me completando, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter, né, algumas vírgulas a mais, porque Deus não está me completando. E isso está sendo ensinado por cristãos. Está sendo defendido por supostos cristãos. Pregado em plataformas, entendeu? De muitas das igrejas do Senhor. Eu já ouvi, por exemplo,
assim, se eu não fizer isso... Vou perder meu marido? Vou perder meu marido, outra vai fazer pra ele. E a minha segurança tá em quem, então? Porque uma coisa é certa, gente. Eu já tive 19, 20 anos. A gente envelhece. Tava reclamando meus cabelos brancos. Tem mais de 50 aqui espalhados. Preciso rapidinho de fazer alguma coisa. Mas a celulite já apareceu, entendeu? Uns pezinhos de galinha começaram a querer dar uma dobrada. A gente não fica novinha para sempre. O amor que vai prevalecer, entendeu? O amor que Deus fala não é o amor da carne. O da carne, se eu casei com a carne e eu permanecer casado com a carne, quando eu ficar toda, né, assim... O efeito da gravidade. Né? Cai ali, dá problema de junta, né? Juntar tudo e tirar fora. Né? Começa a cair aqui, cair ali, o que vai acontecer? Vou ser trocada. Ou vou trocar. É isso que Deus quer? Não. Então a gente tem que começar a se questionar sobre essas coisas. Sobre princípios e fundamentos que Deus colocou que tem que ser seguidos. E se a gente não está seguindo, não está conseguindo, em algum momento a gente caiu, tropeçou e tem que voltar, que Deus estenda a mão, que a gente arrume alguém para nos ajudar a trilhar esse caminho de volta, porque ninguém está livre de dar um tropeção, não é verdade? Ninguém está livre. A questão é permanecer no foco de Deus, certo? Então vamos lá. Obviamente cada uma dessas coisas tem o seu grau de importância, mas estão longe de definir o que realmente significa manejar bem a palavra da verdade. Né? A questão da homilética que a gente estava falando. A questão maior aqui não é apenas manejar bem a palavra, porém manejar bem a palavra da verdade. A diferença entre estes dois termos é equivalente à discrepância que existe entre a hipocrisia e a coerência. Então, manejar a palavra da verdade ou manejar bem, ele compara que seria a mesma coisa entre hipocrisia e coerência. Mesmo pregando o evangelho, podemos estar mentindo em relação às nossas próprias vidas. Cada vez que usamos o evangelho como uma capa de santidade que disfarça a nossa incoerência e oculta os nossos pecados, tentando provar o que não somos, praticamos a mentira e não a verdade. Quando eu deliberadamente estou querendo mostrar para todo mundo que eu sou alguma coisa que eu não sou. Isso é mentira. Quando eu não estou fazendo nada para mudar aquilo. Agora, quando eu começo a trilhar um caminho de transformação, é outra história, amém? Quando ministro ou escrevo todas essas coisas para você, por certo, tenho sido e continuo sendo profundamente provada e examinada por cada palavra e princípio revelado. É o que eu estava falando. Tudo aquilo que eu ministro aqui durante o final de semana, durante a semana, eu sou provada. Isso nos aproxima não apenas da verdade, como também de um relacionamento genuíno com Deus, construindo confiança e confiabilidade. Na verdade, só manejaremos bem a palavra da verdade se esta mesma palavra tiver transformado ou transformando as nossas vidas. Quando ministramos uma palavra que nos provou e transformou, diante da qual fomos aprovados, esta palavra com certeza vai transformar outros. Então, quando eu sou transformada, eu vou gerar transformação em outros. Senão, vai ser só palavras. Exatamente. Esta é a palavra de poder e sabedoria que assume uma conotação profética, fazendo com que a revelação divina penetre como uma espada no coração das pessoas. Esta palavra é mais que a mensagem de um pregador. Ela é a espada do Espírito que nos transforma e transforma a outros pela renovação da mente. É a verdade dita com verdades que desencadeia o princípio da unção e da revelação. A verdade dita com verdade, com transformação. O que eu estou pregando para vocês está passando por mim. Passou ou ainda está passando, né? Não importa quantos cursos e seminários você já fez, quantos títulos você coleciona, qual é o tamanho da sua igreja? Apenas pessoas aprovadas estão espiritualmente aptas a manejar bem a palavra da verdade. Muitas pessoas têm algum tipo de poder. Poder vem de uma posição ou de um título, porém a autoridade vem do caráter. Eu posso ter poder e o poder me dá
força para delegar, atribuir, dizer, fazer e acontecer. Liderar, né? Liderar, o poder pode fazer isso. Eu conheço pessoas que receberam cargos muitas vezes porque tinham um poder aquisitivo um pouquinho superior. Então chegava no ministério, chegava na igreja, não precisava de muito. Começava a dar umas bencinhas aqui, bencinha ali, quando via já estava lá. Né? Ou os pais eram pastores, daí a vida da pessoa era facilitada no meio. Gente, não é assim que funciona. Né? Pode falar. Então a legítima autoridade é conferida por Deus a pessoas aprovadas. E ela vem do quê? Do caráter. O caráter em Deus. Oi? A partir do momento que você pratica a palavra também, você passa a ser uma só. E aí Sim. vai... Não, porque desencadeia um monte de transformação nas nossas vidas. Porque esses dias eu estava até pensando sobre isso que a senhora comentou de Jesus. Jesus, ele não era como qualquer outro, ele era um só com Deus. E ele, então o que ele via o pai dele fazer, ele fazia. Ele não precisava de nada. Só que para nós hoje isso é mais fácil. Porque naquela época eles não tinham o espírito do Deus vivo dentro deles. Hoje nós temos. Então nós não temos desculpa. Né? Jesus fez e deixou exemplos. Nós devemos o quê? Seguir exemplos. Seguir exemplos. Né? Então o que acontece? Nós devemos o quê? Olhar para Jesus e seguir esse exemplo. E pedir ao Espírito de Deus para que ele venha o quê? Operar em nós e através de nós. Porque o Espírito nos certo? capacita, né? Então olha, oi? O Espírito nos capacita. Hoje É porque naquele tempo, por que foi pedido para eles esperarem em Jerusalém para do alto serem revestidos de poder? Porque o que capacitaria eles a passar pelo que eles passaram depois seria o Espírito. Sem o Espírito não teria condições. E hoje, a partir do momento que eu sou um com Jesus, eu tenho o Espírito em mim. Então eu tenho tudo que eu preciso para vencer. Tudo. Eu só preciso buscar dentro de mim. Aprender os caminhos de onde buscar. Então, isso muitas vezes vem de um processo longo e profundo de tratamento. Por isso, Deus prova o quanto for necessário uma pessoa. Salmo 7,9 diz: pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Por que rins, né? Então vamos lá. Porque o rim, gente, ele é um órgão dentro do nosso corpo que ele serve para quê? Para filtrar o sangue. Então tudo tem uma analogia na Bíblia. Então, o rim, o coração bombeia o sangue, o rim filtra, certo? Antes de chegar no coração, porque o que acontece? Sai do estômago, né? Vai para lá e tal, daí passa pelo fígado, passa pelo rim, e daí vai para o coração, vai para o resto do corpo. Então os rins filtram o sangue, tiram o quê? As impurezas. Então Deus faz o quê? Ele sonda os nossos corações e os nossos rins para tirar toda impureza. Então não é até o nosso corpo fala de Deus e fala das intenções dele, se a gente prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Enquanto o coração é a sede das nossas motivações, os rins significam a sede do nosso discernimento. Enquanto o coração bombeia o sangue, que é a vida, os rins filtram o sangue, garantindo a saúde do corpo. Provar tem uma forte conotação de purificar. É de onde vem a palavra castigo, que apesar de ser uma palavra amedrontadora, no latim significa purificar pelo sofrimento, embutindo um sentido de correção. Deus não negocia seu padrão de santidade. O caminho para o conhecimento de Deus se baseia numa vida sem barreiras. Nossas motivações e o nosso discernimento precisam ser cada vez mais provados e refinados. As provas nunca vão acabar. Vão acabar no sentido, de repente, daquelas coisas que têm que ser curadas em nós e tal. Mas assim, na transformação do caráter, da caminhada, sempre vai ter. Nós precisamos, senão daqui a pouco a gente acha que é Deus.
Não adianta, não pensem que de uma vez por todas vai acabar. Não pode acabar, aliás, vai acabar quando a gente estiver na glória ou no dia quando a gente morrer, né? Mas assim, não pode acabar enquanto a gente estiver vivo, porque a nossa natureza pecaminosa nos trai. O coração do homem é enganoso. Então a gente precisa ter alguma coisa que nos aproxime de Deus e que nos ensine para que a gente não o quê? Se ensoberbeça. Não fique autossuficiente, eu e Deus basta. Não, não basta não. É um corpo, eu vou bater sempre nessa tecla. Somos nós e o Senhor. Tanto que a gente precisa estar com o corpo para ser edificado. Somos nós e o Senhor. É claro, nós precisamos o quê? Estar com o corpo para quê? Para ser confrontado e confrontar. Para amar e ser amado. Entendeu? Por isso que lá em Provérbios fala que quem busca estar só, busca o próprio deleite. Porque não aceita o quê? Confronto. Não, porque não dá certo com ninguém. Peraí, tem alguma coisa errada com ninguém ou com você? Aquela questão das pedras vivas também, né? Sim, mas aí é que tá. Por isso que eu preciso entender que nós somos pedras vivas e que a gente vai estar sempre um batendo no outro. Claro que à medida da transformação as pedras vão bater menos, né? Vai se encaixando. Mas precisa acontecer, faz parte. E o problema é sempre os outros, nunca sou eu, né? É sempre os outros, a culpa é dos outros, não é minha. Do irmão, ele esquece o cismo. Então a gente tem que começar a observar essas coisas. Deus não negocia então o seu padrão de santidade, né? Nossas motivações e o nosso discernimento precisam ser cada vez mais provados e refinados. 1 Crônicas 28:9. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com alma voluntária. Gente, é isso que Deus está querendo da gente. Um coração perfeito e uma alma voluntária. Não adianta eu servir a Deus e cobrar dele. Eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. E por que o Senhor não faz o que eu quero? Nós temos que lembrar de um princípio muito intenso no Evangelho. Ele é Deus. Ele é Rei. Nós não temos o direito de cobrar dele nada. Sabia? Só que pela misericórdia, ele deixa que a gente entre pelo sangue de Jesus e lembre ele daquilo que ele prometeu, que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Mas com temor e com tremor, não da maneira como tu tem sido muitas vezes ensinado. Fazendo barganhas com Deus, trocas com Deus. Você faz uma campanha de tantos reais, eu não vou nem enumerar, e em troca você quer o esposo, o filho, a mãe, o pai, ou você quer uma casa, ou você quer um carro, eu não sei. Daí você pra que Deus precisa do teu dinheiro? Na boa. Ele precisa para te abençoar do teu dinheiro? Ele quer o quê? O teu coração. Ele quer o quê? Um coração perfeito e uma alma voluntária. Eu aceito ser trabalhado em Deus. Eu quero que Ele mova meu coração e mude a minha mente, as minhas atitudes. Voluntário, porque Ele é o quê? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, certo? Então, o que acontece? Perdão. A gente questiona o Rei? É o caso lá da rainha Esther, né? Para ela entrar diante do rei, ela... A gente não questiona. Só que Deus escolheu nos amar primeiro. E Ele quer o quê? Daí vem até a questão do livre-arbítrio lá em Éden. A questão de ter a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quantas pessoas já me disseram, pra que botar aquela árvore lá, caramba? Precisava daquela árvore? Né? Pra que botar aquela coisa, aquela árvore naquele lugar? Só que Deus nos ama tanto que Ele quer o nosso amor, a nossa obediência voluntariamente, livre-arbítrio. Eu tenho que querer isso. Não, poxa, isso aí eu até abri a mão, Senhor. Não precisava não, deixa quieto. Não, porque daí não seria de livre e espontânea vontade, não teria outra opção. Isso chama-se respeito.
amor. A história a parábola do filho pródigo. O pai disse para o filho, filho, tem certeza? Não, pai, me dá a minha herança que eu quero ir. Vai. Era o que ele queria, ele não sabia que o filho ia se estourar todinho. Mas quem ama, respeita. E pensa a situação de um pai desse? Que dor no coração, e quantos pais e mães não passam por isso? Então, gente, é importante, muito importante, a gente estar verificando essas coisas e observando os nossos corações quanto a um coração perfeito e uma alma voluntária. Deus não quer você obrigado a fazer nada. Naturalmente falando, seríamos obrigados sim, porque somos o que? Servos. Mas o que é servo? No original é escravo a palavra original. É escravo. Só que Deus diz o que? Não te chamo mais de servo, mas de filhos. Só que pela morte de Jesus. Então, voluntariamente eu me alegro em não pecar, porque alegro o meu Pai, o meu Senhor, o meu Mestre. Voluntariamente eu escolho o caminho da luz e não das trevas, porque o meu Pai morreu para isso, porque o meu Pai deu o seu Filho e me capacitou, e Ele quer tanto estar comigo. Por que eu não vou fazer? Me alegra obedecer. É claro que a gente tem que buscar tudo isso pelo Espírito, mas nos alegra, é voluntário. Amém? Deu para entender? Amém. Agora a gente vai entrar num outro assunto chamado diagnosticando o estado de reprovação, onde a gente vai começar a observar onde que a gente tem reprovado para não reprovar mais em nome de Jesus. Amém? Uma pessoa reprovada não é uma pessoa que Deus vai desprezar e jogar fora. Geralmente a pessoa se sente assim. Mas antes de tudo é uma pessoa que Ele quer aprovar. Obviamente Deus é a pessoa que mais nos ama e Ele está disposto a investir de todas as formas necessárias em nossas vidas. A palavra reprovação, por mais dolorosa que seja, também embute a perspectiva de uma nova chance. Eu só vou ter uma nova chance se eu for reprovado. Então a reprovação ela não é de todo ruim, tá? Ela gera perseverança também. Porém, o primeiro passo para sermos aprovados é reconhecer que estamos ou temos sido reprovados. É indispensável sermos sinceros conosco mesmos. Parar de se enganar. Eu gostava muito de me enganar. Um negócio que eu aprendi também é essa parte de ser sincero. Oi? Algo que eu aprendi também, tem pouco tempo agora, foi ser sincero com Deus. Sabe? Não esconder nada, porque a tendência é essa, não. Deixa quieto isso, né? É que nem eu estava dando testemunho na quarta-feira. Nós uma vez fomos num asilo, há muitos anos atrás, e tinha uma senhorinha bem simplesinha, e ela estava no asilo, e a gente começou a falar de Jesus, de perdoar pecados e tal. Daí ela começou a dizer assim, perdoar pecados? Mas até aquele pecado, assim, aquele, ela fazia assim, né? Eu, esse pecado, não! Ela fazia assim, me enganaram, pastora. Não, irmã, não era pastora ainda. Me enganaram, irmã. Eu, pois é. Não é possível aquele pecado, aquele que horroroso, meu Deus, não consigo nem falar. Meu, que vergonha. Esse, se você aceitar Jesus, se você reconhecer Ele como teu Senhor, Ele perdoa. E eu vivi esses anos tudinho na minha vida, botava as mãozinhas na cintura, querida, desse tamanhozinho assim. Esses anos tudinho me enganaram. Eu vivi a minha vida inteirinha com esse peso nas minhas costas, que eu podia ter contado para Deus e Ele ia me perdoar. Disse, podia, dona Maria. Mas, ou pensa numa velhinha brava. A mulher ficou no veneno. Quer ver? Depois que nós oramos e ela sentiu o alívio mesmo do peso. Mas, gente, ela dizia Jesus, 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 desesperada. Porque ela viveu uma vida com aquela coisa colada nas costas dela. Estava lá no asilo, não sei se filhos viam, não viam, mas ela recebeu, ela sentiu.
E aí é que está, né, a questão que a gente tem que prestar atenção, que a gente está falando aqui, de reconhecer que estamos ou temos sido reprovados. Ali houve o que? Um reconhecimento, porque ela falou realmente que ela tinha feito uma arte, ela não disse o quê. Mas quando ela contou, quando ela abriu, quando ela foi sincera, Deus removeu, gente. Deus não se alegra de ver ninguém se arrastando pela vida, né? Então, olha só, é indispensável sermos sinceros conosco mesmos e com Deus. Não adianta a gente ficar, de repente Deus te mostra que tu fez algo, por exemplo, dá uma bronca num filho exageradamente, daí Deus vai lá e te repreende. Daí você sabe que você errou. Não, é filho, tem que aprender mesmo. Não, você está escondendo algo. Quando eu erro, a Raninha sabe. Eu chego para digo, filha, me perdoa, a mãe passou os limites, entendeu? A mãe se irritou. Em nome de Jesus, a mãe vai vigiar para não fazer mais e tal. A gente ora junto, se abraça e resolve a situação. Agora, vocês não vão ver de mim. Às vezes pode demorar um pouco, dependendo da situação, né? Tu pegar e, ai meu Deus, eu vou ter que ir. Mas eu vou até, se eu tiver que ir, e eu me ajeito. Em toda e qualquer situação. Então vamos lá. É indispensável sermos sinceros conosco. Sem humildade e quebrantamento seremos quebrados, o que além de piorar a situação pode literalmente nos destruir. Paulo deixou um importante conselho que se encaixa nesta realidade. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então Paulo pede para que de vez em quando a gente medite. Olhe para dentro de nós mesmos e observe. Quais são os meus frutos? Por isso que eu tenho falado que é bom a gente perceber as coisas boas. Porque daí eu vou ver tudo, vou ver as ruins também. Mas com o intuito não de pesar, mas de melhorar. Certo? Então, obedecendo este conselho, vamos tentar traçar a radiografia espiritual de uma pessoa reprovada, evidenciando os sintomas mais comuns que qualificam uma pessoa nesta situação, né? Na situação de reprovação. Então, a gente vai começar a ver sintomas de uma pessoa reprovada, né? Então, a gente vai ver alguns sintomas de uma pessoa reprovada, né? O primeiro sintoma, vamos lá, é o que? Desconfiança crônica e generalizada. Crônica e generalizada. Então, essa é uma questão que é importante para a gente começar, tá? Então, invariavelmente, o que é uma pessoa desconfiada, crônica e generalizadamente falando? Invariavelmente, uma pessoa reprovada deixou-se atingir tanto pelas decepções da vida que não consegue mais confiar nas outras pessoas. Então, é uma desconfiança total. Então, uma desconfiança generalizada passa a reger os relacionamentos. Você que se comunica, mas sempre assim. Observando, sempre com o pé atrás. Entendeu? Você não confia em ninguém, eu só confio em Deus. Tá, concordo que a minha maior confiança, que o único que eu posso confiar 100% é Deus. Quem duvida disso? Ninguém. Mas eu preciso confiar sim no meu irmão e na minha irmã. Senão eu vou viver... Mas as pessoas podem usar aquele versículo assim, ó. Maldito o homem que foi no outro. Mas se Isso é só com um pedaço desse. Pois é, faz o seu braço só. Exatamente. Uma pessoa que anda na carne. Uma pessoa que faz o seu braço a sua força é uma pessoa que não confia em Deus. Ela confia no braço dela, na força dela. Logo ela caminha... E aí a Bíblia trata do próprio eu. Eu mesmo, falando de mim mesmo, que confio em mim mesmo, que eu sou capaz de fazer sem Deus, entendeu? Não é falando de outra pessoa, eu vou confiar em outra pessoa. Esse versículo
chama a responsabilidade para mim mesmo. Maldito homem que confia no homem e na força do próprio batalha. Mas fala de mim mesmo. Sim, mas tem pessoas que usam também Eu uso para mais falar de outras pessoas. Do próprio, mas aí esse versículo fala claramente comigo mesmo. Exatamente. Eu que sou maldito de confiar em mim mesmo, nas minhas próprias forças, no meu próprio... No meu braço, na minha força. Agora, isso também eu posso o quê? Maldito homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Então, vamos lá. Eu também posso usar esse versículo, entendeu? Para me alertar a quando eu for caminhar com pessoas, eu observar a caminhada dessa pessoa em Cristo Jesus e ver se ela caminha em Deus ou pela força do braço dela. Porque a Bíblia diz o quê? Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Então tem que encontrar, né? O negócio tá feio, gente, mas tem jeito. Vamos cavar buraco aí, vamos procurar uns aos outros, porque Deus diz que é maravilhoso eu poder confiar. Só que uma pista, que faz o seu braço a sua força, né? A gente também pode usar dessa maneira. É claro que ali, naquele contexto, fala acerca do ego, do eu, entendeu? É isso mesmo. Mas é importante a gente entender essas pistas que Deus nos dá. Porque se Deus está falando que eu não posso confiar no meu braço, logo se eu vou caminhar com alguém, eu tenho que observar isso também para não acabar me envolvendo com pessoas que não vão somar na minha vida espiritual, né? Então, olha só. Então, a desconfiança generalizada passa a reger os relacionamentos. Aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Todos que representam aquela classe de pessoas com quem ela se decepcionou passam a ser discriminadamente uma ameaça. Vamos lá. Uma criança, vamos traçar um perfil. Uma criança que se decepcionou com o pai. O pai, digamos, seria a autoridade suprema dentro de uma casa. O pai e a mãe, certo? Então, essa pessoa vai ter problema com o quê? Com a autoridade. Ela não vai reconhecer a autoridade. Não reconhece nem a do pai, porque ela não teve um desenvolvimento. Ela não reconhece a autoridade do pai. Ela não reconhece a autoridade pastoral. Ela não reconhece a autoridade de ninguém. Ela reconhece a autoridade de quem? Do amigo dela. Só. E daí, isso exatamente. E não reconhece a autoridade de ninguém. Ela caminha segundo os próprios conceitos, segundo as próprias situações. Muitas vezes, dentro da palavra de Deus, a gente vê muita gente fazendo isso. Entendeu? E isso é um caminho muito duro. Porque a vida vai, E as próprias coisas que vêm junto com a desobediência. Certo? Então, o que acontece? Ela não confia, ela não consegue confiar, porque ela se decepcionou demais com esse modelo de autoridade. Daí, tem problema na escola com o professor, com o diretor, entendeu? Não obedece. O que mais que a gente pode ver? Entendeu? Ou vamos colocar a nossa realidade espiritual, né? Não obedece uma liderança pastoral. Não, a minha cobertura é Deus. Quantas pessoas conhecem pessoas que dizem isso? Eu conheço várias pessoas. Quem cuida de mim é Deus. Não duvido, não estou dizendo que não é Deus que cuida de nós. Mas, o que as escrituras falam? Que quem não se sujeita a um homem que vê, não se sujeita a Deus que não vê. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Então, é uma fuga sim. Uma pessoa ferida, ela precisa do quê? De ajuda. Então a gente tem que, o quê? Estender a mão, né? Não apontar o dedo, mas estender a mão. Só que essa pessoa tem que querer pegar. Vai lá, Lucas. A mão está estendida. Vem. Você está entendendo? É mais ou menos esse o processo. Obrigada. Então você estende a mão. Mas a pessoa tem que pegar na sua mão. Ela tem que pegar. Você não vai lá, estende a mão aí, cara. Vai, né? Não, a pessoa de livre e espontânea vontade, de coração aberto, ela estende a mão, ela pega na sua e você traz. Que é o que Deus fez com cada um de nós. Mas por que Deus não faz isso direto comigo? Porque senão a gente se ensoberbece, fica autossuficiente e acha que não precisa de nada nem de ninguém e vira semideus.
Deus não vai fazer. Gente, em nome de Jesus, que paradigmas e sofismas caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus. Deus não vai fazer só você e Ele. Deus não vai. Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Tem, senão nada vai acontecer também. Mas Deus não vai fazer só você e Ele. Deus vai usar o corpo dele. O corpo que abraça, o corpo que toca, o corpo que semeia, que frutifica, que colhe. Senão, a gente vai ter a síndrome de Lúcifer na nossa vida. Que quis ser como Deus. Daí só eu tenho a verdade. Só eu falo a verdade. Só eu recebo a verdade. Isso é perigoso. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não, Deus não vai. Você vai ter experiências lindas com Deus na sua vida íntima. Só você e Ele, sim. E vai ter em nome de Jesus pro resto da sua vida. Mas experiências que têm que ser dadas com o corpo, para a edificação do corpo, como ser humano, não vai ser só você e Deus. Vai ser você e o corpo de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Na época do apóstolo Paulo, haviam muitos impostores, tanto no judaísmo como no cristianismo que acabara de nascer. Sob esta mesma perspectiva é que ele precisou confrontar e alertar a igreja em Corinto em relação a ele mesmo. Lá em 2 Coríntios, né? 13:3 diz: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ele dizia para o povo: vai buscar de Deus se o que eu falo é de Deus. Provos, não tem problema. Eu não ensino isso para vocês? Deus me usa, sou autoridade, mas vocês têm que ter vida com Deus. Então vai até o Senhor e pergunta: Deus, e aí, é isso mesmo? Paulo aconselha a fazer isso. Isso não é pecado, não é rebeldia. Isso é correto. Certo? Eu chegar e dizer: Deus, fala comigo. Deus vai confirmar e muitas vezes não, né? Agora aqui Paulo está falando de heresias, de enganos, não de situações corriqueiras. Vamos separar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Ainda que Deus estava usando Paulo com poder, muitas pessoas não conseguiam confiar nele. Simplesmente desconfiavam temerariamente. Foram facilmente envenenados pelos perseguidores de Paulo. Eles então queriam mais provas de que Paulo era legitimamente um homem de Deus. Havia tanta desconfiança infundada que Paulo apresenta de fato como um sintoma de um possível estado de reprovação daquelas pessoas que o estavam julgando. Quando temos uma atitude contínua de reprovar e desconfiar levianamente das pessoas, isto é um forte indício de que o problema está em nós. Nunca é a pessoa, é sempre os outros que estão errados. Não é as pessoas. Deus está dizendo muito claro aqui. Muitas coisas na nossa personalidade encontram-se distorcidas. Então, na convivência vai ter o quê? Vai ter embate. E você tem que mudar. Lembra que eu estive conversando com vocês que eu tive uma direção de Deus e eu tomei essa direção e eu fiz? Começou a fluir muito melhor. Muito melhor. Então, quando uma tática em Deus não dá certo, muda. Diz: Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que está distorcido, está errado. Daí Deus vai te dizer o que fazer. E daí vai ser bênção. Mas nem sempre é os outros. Muitas vezes é você mesmo. Paulo está dizendo aqui que quase sempre, né? Vamos lá. A própria infidelidade é a principal raiz da desconfiança. Quando não somos fiéis em alguma coisa, a tendência é transferir isso para os outros. Então, quando eu não sou fiel, quando eu não sou confiável, eu acho que os outros é que não são. Então, aquilo que eu sou, eu transfiro para o outro, mas nem percebo. Então, eu sou desconfiada, eu sou infiel, o que eu vou fazer? Eu vou achar que eu não posso, que é justamente não, vocês aí, eu vou transferir para as pessoas ao meu redor aquilo que eu sou. É porque se eu reconhecer, eu vou estar sendo confrontado e aquele confronto é... E o confronto vai gerar transformação. Então é mais fácil fugir, é o que o diabo quer. Fugir, tá cheio da verdade, do que encarar: poxa, realmente eu preciso mudar nessa área. Não é por aí. Naquilo que eu não precisar mudar, Deus vai deixar você do jeito que você é, minha amada. Você só vai mudar naquilo que tiver que ser mudada.
Mas a nossa posição é, Deus, seguinte, eu enxerguei algumas coisas, outras eu não concordo. Mas eu estou aberta para o Senhor trabalhar. Fala comigo. Muda o meu interior. Agora é mais fácil dizer não. O meu pastor está errado, a minha pastora está errada, o meu pai, a minha mãe, enfim, está todo mundo errado. O planeta Terra confabula contra a minha pessoa. Gente, é o diabo, é todo mundo que é isso, querem me matar. Eu sou a pessoa mais certa da face da Terra. Eu sou perseguida por todo mundo. Daí a gente ainda usa isso para dizer que está no caminho. Não, e aconteceu com Jesus? Calma aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Princípios e fundamentos. Jesus foi perseguido pela personalidade dele ou por ele ser o Filho de Deus? Ele confrontou o quê? Princípios e fundamentos. Ele foi perseguido pela palavra que ele pregava, Bíblia. Ele era a palavra. Porque ele era a palavra. Mas ele não foi perseguido por causa de situações corriqueiras do dia a dia. Que ele confrontava e confrontava mesmo. Entendeu? Então não foi isso. Né? Então vamos lá. Cada vez que julgamos alguém ou uma situação sem conhecimento de causa, o único padrão que na verdade usamos para tal julgamento é o nosso próprio coração. Neste caso, tudo que conseguimos é revelar quem somos. Nosso julgamento frívolo e precipitado apenas provê um retrato do nosso homem interior. Com certeza, existem abusos e injustiças ainda não resolvidos no nosso interior. Naquilo que fomos feridos, passamos a ferir e a desconfiar generalizadamente, o que só reforça e revela a situação de reprovação em que nos encontramos. Então, essa desconfiança crônica e generalizada, não posso confiar em ninguém, todos se levantam contra mim, é só eu falar de Jesus, é só eu pregar, é só eu escrever, é só tudo. Mas na realidade, o que está acontecendo muitas vezes é que nós estamos fugindo de princípios e fundamentos. E Deus permite que sejamos confrontados porque Deus nos ama. Não é porque Ele nos odeia e nem porque Ele não nos quer ver vitoriosos. É o que nós pensamos na hora. Deus tem prazer em me ver triste. Não, Deus não tem. Deus te ama. Só que às vezes o caminho para a gente alcançar a cura é um caminho de dor. E eu tenho que ter coragem para enfrentar esse caminho. Cada um de nós, Deus trata de uma maneira peculiar e especial. Cada um de nós tem um caminho que só o Espírito conhece. Só que esse mesmo Espírito quer o quê? Abrir para que haja cura. Por isso que às vezes dói tanto. Lembra que a gente falou que esse estudo era um estudo de caráter cirúrgico? Que a gente ia mergulhar nas profundezas, sem anestesia? Entendeu? Então é o que acontece. Que a pessoa sente tudo, né? Sente. Porque ela sentiu quando ela foi ferida. Ela precisa sentir, na verdade, a cicatrização onde Jesus está fechando. E eu creio que é isso que todos nós passamos nas nossas vidas. Amém? Então, amados, durante essa semana meditem nessa questão da desconfiança crônica. Se você tem seguido esse padrão, nós vamos continuar mais semana que vem. Mas observa essas situações na tua vida, para que você possa reconhecer aonde está e você possa estar recebendo de Deus a cura. Amém? Gente, graça e paz. Até semana que vem. Que a graça do Senhor te fortaleça e te capacite. Em nome de Jesus Cristo.